No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a sua semana seja abençoada, né? Hoje, segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Minuto da Unicidade. A palavra de Deus diz, né? O próprio Senhor Jesus diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Essa tradução é muito importante porque eu li Mateus 24, 36. Vou ler para você de novo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Que interessante, né? Porque aqui não diz nem o Filho, nesta tradução bíblica que eu estou lendo, né? Porque nem o Filho sabe. Se você ler o contexto desse texto, né, ler o texto todo, vamos dizer assim, antes, você vai ver que é o tempo todo Mateus 24 ele falando do Filho do Homem, 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 Filho do Homem. Isso é muito importante para a gente entender essa passagem. Tanto é que aí mesmo Mateus 24, lá no verso 44, ele fala de novo: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa questão do Filho do Homem é muito interessante. Por quê? Porque é nesse quesito que nem o Filho sabe. Por que eu estou dizendo isso? Preste bem atenção, ouvintes que chegaram aqui no meu canal recentemente e que me acompanham há algum tempo. Se você crê na doutrina da Trindade, os três são coiguais. Dentro da doutrina trinitária, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Correto? Ponto. Isso é muito importante você deixar claro na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Por quê? O que define Deus? Qual é a definição de Deus? Como perguntou Malafaia para o pastor Gilberto no debate da Rádio Melodia em 2006. Qual é a definição de Deus? Como se define Deus? Pelos seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Onipotência, onipresença e onisciência. Onisciência. Onisciência significa saber de todas as coisas. Mas, segundo a teologia trinitária, os trinitários usam esse texto para dizer, tem uma coisa que o Filho não sabe. Bom, se tem uma coisa que o Filho não sabe, só o Pai sabe, então o Filho não é, ele perde a divindade. O Filho perde a divindade, por quê? Como que os três são coiguais em tudo, mas uma coisa o Pai sabe. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo sonda a mente de Deus, escrutina as coisas de Deus, então o Espírito Santo sabe até mais do que Deus, que entende a mente de Deus, olha só. Mas você vai pegar a versão da King James, porque esse texto de Mateus 24, 36, lá no Evangelho de Marcos fala a mesma coisa. Só que Marcos, ele fala direitinho, como eu estou dizendo aqui para você. Vai lá para Marcos, na King James, na NVI, você vai ver: todavia, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Então, a questão é Filho do Homem. Mas nas versões que todo mundo usa, tá lá: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, o Filho está dizendo aqui que não sabe o dia que vai voltar. Quer dizer, todo mundo, como eu digo nos estudos de escatologia, todo mundo aguardando a volta de Jesus, né? Seja pré ou pós-tribulação, Jesus é que vai voltar. E eu explico no Antigo Testamento que quem vai voltar é Jeová. O juízo quem vai dar é Jeová. Mas está todo mundo esperando a volta de Jesus. Jesus vem. Só que o próprio Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Vamos seguir com o estudo aqui rapidamente? Preste bem atenção. Então, o Filho do Homem. Marcos 13, 32, muitas traduções vai estar lá: nem o Filho do Homem. Mas digamos que você não queira aceitar que é Filho do Homem na qual Jesus está se referindo com relação à sua humanidade, com relação à sua condição humana.
Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, no caso aqui é Jesus falando, né? Ele mesmo se apresentando para João na ilha de Patmos, não sabe o dia que ele vai voltar. Alô, trinitário. Alô, defensor da doutrina da Trindade. O Todo-Poderoso, o Deus Filho, como vocês sempre enchem a boca para dizer, porque essa expressão não está na Bíblia. O Deus Filho não sabe o dia que ele vai voltar, mesmo assim, ele diz que ele é todo-poderoso. Como assim? Ele não sabe o dia que ele vai regressar, vai ter que esperar o pai chegar para ele e falar: filhinho, ó, tá na hora. É uma questão que a gente precisa estudar e você me desculpa a veemência, porque o trinitário, ele puxa esse texto, enche o peito e com aquele ar, com aquela soberba, aquela arrogância toda, achando que vão aí, que deu um checkmate na doutrina unicista. Não, não deu não, porque o texto é claro, é o Filho do Homem. Vamos para outro texto aqui, outro texto rapidinho. Olha só, vou ler João 21, 17. Anote aí para você ler depois. Ó, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Não, Pedro, ele não sabe de tudo, porque ele não sabe o dia que ele vai voltar. É isso, meus irmãos amados que ouvem o programa através da rádio Nossa Voz. Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. E diz a Bíblia, as pessoas pensavam, os fariseus pensavam mal acerca de Jesus, julgavam, ele sabia o que os caras estavam pensando. Quando Pedro falou: como é que a gente vai pagar imposto? Lembra dessa passagem? Vai lá, lança o teu anzol no mar, o primeiro peixe que morder a isca lá, vai ter uma moeda suficiente para pagar imposto por ti e por mim. Como que ele sabia que lá no fundo do mar tinha um peixe com valor certinho para pagar o imposto? É porque ele sabe tudo. Mas ele diz para os discípulos: eu não sei o dia que eu vou voltar, só o Pai, então não sabe tudo. Sabe quase tudo, né? 99,9,9%, porque tem uma coisa que ele não sabe, a mais importante de todas, que ele precisa saber. A volta dele é a coisa mais importante que o Cristo precisa saber. Ora. Não, mas ele não sabe. Mas não são três iguais em seus atributos? Eu não estou trazendo confusão, eu estou chamando a reflexão. Eu estou chamando você para pensar, para examinar, esquadrinhar as Escrituras, refletir em profundidade. Chega de ficar na superficialidade dos temas. Isso que eu estou falando aqui é assunto para simpósio, palestra boa na igreja, para trazer mocotó. Isso aqui, né? Como é que é? Expulsar demônio soprando. Isso aqui não é isso, não. Isso não tem nada a ver com essa farofada do movimento evangélico, não. Não é assim que vai conhecer essas coisas. Isso é revelação do alto. Então, por que ele disse que o filho não sabe o dia que vai voltar? Vou te explicar resumidamente. Vou resumir aqui para você. Vou ler um texto aqui, ó. Diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Então, a King James, ela vai direto ao assunto. Sendo Deus, não considerou, a King James é boa por isso, a NVI é boa por isso, porque ela vai falar logo quem é ele. Sendo Deus, não é sendo em forma, sendo Deus, mas sendo em forma tudo bem, sendo da sua forma original, Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante. Então, achado na forma de servo. E o servo nas Escrituras tem muita riqueza de informação com relação a esse tema,
que a gente precisava ficar aqui umas 2 horas falando dele como servo. No livro que eu escrevi, que está na descrição aqui no YouTube, que você pode adquirir para ajudar esse ministério, você que está ouvindo pelo YouTube, eu falo sobre as filiações, e eu falo dentro das filiações, eu falo Jesus o servo, explicando como funciona as questões dele como servo. Mas vamos lá, e o que tem o servo? Por que o servo entra nesse tema? Por que o servo entra nesse tema? Aí você lê João capítulo 15, verso 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, isso tenho-vos feito conhecer. Então, o servo não sabe o que faz o Senhor. Aí você vai pegar como é que era a questão, né? O servo, ele tinha que ser cego, mudo e surdo. Ele lavava os pés do Senhor dele enquanto ouvia conversas importantes, sabe? Coisas mesmo, riquezas, e tinha que ouvir ali e ficar calado, né? Do Senhor dele. Quando a patroa lá perguntou, aí, como é que é a situação? Não sei, não vi, não ouvi, não pode... Porque era pena de morte se ele ouvisse uma conversa dos senhores e levava lá para todo mundo saber, para a mulher do cara, para não sei para quem, principalmente para os inimigos. Você está entendendo? O servo, ele não sabe. O servo não sabia de nada, ele estava ali só para servir. E algumas conversas principais não eram nem feitas na presença do servo. Às vezes o senhor chegava de viagem, vou lavar os pés dele, aconteceu isso, o que podia ser falado na frente do servo, tudo bem, mas coisas, né, que você sabe como é que funciona a questão. E o que ele ouvisse também, mesmo que não seja de tamanha relevância, ele não podia chegar lá e ficar falando, olha, meu senhor está tendo um caso extraconjugal, ou está tendo uma... Não podia. Primeiro ponto, ele é Deus, mas se fez homem, achado na condição humana, se humilhou mais, servo, foi lá morrer na cruz. Então, é isso, Jesus é o servo. Como diz Isaías 43:10, né? Vós sois minha testemunha, né? E meu servo a quem escolhi, para que saibais que eu sou o mesmo, onde de mim não tem Deus, depois também não haverá. Esse é um ponto. Jesus, na condição humana, ele ocupou a condição de servo também. E o servo não pode sair por aí falando todas as coisas. E eu vou te explicar biblicamente, rapidamente, para terminar aqui, para não me estender muito, por que ele também não deixou claro o dia da sua volta. Isso é uma questão, meus irmãos, que a gente precisa entender. Primeiro, ele estava na condição humana, ele foi limitado pelas suas condições humanas. Estando na condição humana, Jesus, ele se sujeitou às leis que ele mesmo criou. E uma das coisas que está vedada ao homem saber é, vou ler aqui para você um texto lá de Atos, quando ele ressuscitou, capítulo 1, Atos capítulo 1, fala da ascensão dele. Os discípulos perguntam para eles, aqueles pois que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Verso 7 de Atos 1, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber os tempos. Isso já é um decreto, é uma lei de Deus. O futuro não pertence a nós e não é para nós sabermos do futuro. Por isso que a Bíblia, Deus vai condenar, consultar cartomante, consultar e tal, para saber do futuro. É uma coisa vedada aos homens, porque ainda não estamos lá, ainda não aconteceu. E não está, não vos pertence saber os tempos. Por isso que muitos incautos erraram a volta de Jesus. Sempre aparece na internet um ou outro falando, Jesus vai voltar tal dia, Jesus vai voltar em tal tempo, o Messias vai voltar em tal... Já quebraram a cabeça, testemunhos de Jeová já erraram por 2 vezes, vários grupos erram porque não vos pertence saber os tempos. Atos 1, verso 7. Então, isso está vedado. Quando que o Senhor vai voltar? Não interessa. Não é para vocês. Ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem eu, como na minha condição humana, posso ser dessas coisas. E Paulo diz também a mesma coisa em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 e 2, diz, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva,
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ponto. Essa volta dele está lá, é como ladrão da noite, ninguém precisa saber. Quando ele diz que não sabe o dia da volta dele, não é porque tem outro maior que sabe tudo e ele não sabe nada e que não sei o quê, e que são três, e aí da Trindade, dois sabem e um não sabe. Isso não é... O Trinitário usa esse texto para poder mostrar a distinção entre um e outro, só que esquece que dentro da teologia trinitariana Jesus é Deus, mas só que se ele não sabe o dia que ele vai voltar, ele deixa de ser Deus. Estou falando da divindade, de Jesus divino. Se não sabe o dia que ele vai voltar, ponto, fecha a questão, acaba com Trindade. É por isso que temos os unitaristas, que são os testemunhas de Jeová, que só sabe que é Deus o Pai Todo-Poderoso, Jesus é o Filho. Então tem uma diferença muito grande. Esse tema carece de ser aprofundado, precisa-se de muito mais tempo, mas já estamos aqui por 16 minutos quase pregando para você. Eu vou ficando por aqui, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã. E você pode abençoar esse ministério, abençoar esse programa, você pode se tornar um abençoador desse ministério. Não é bom ouvir a palavra sem o fermento, sem acréscimo como ela é? Pois é, mas só Deus sabe as lutas que nós temos enfrentado. Ora por nós e nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.